E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo aqui um conceito de ângulo. Então, o que acontece? Eu separei uma tabela aqui, acho que todo mundo já deve estar cansado de saber, de ver essa tabela. São a tabela dos arcos notáveis, do ângulo 30, 45, 60, são os ângulos mais usados aí nos exercícios de trigonometria. Então, o que a gente vai analisar hoje no conceito? Aqui eu tenho um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus e essas respectivas medidas. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que essas medidas que estão aqui, elas não estão aqui por acaso, elas não foram jogadas aqui aleatório, elas têm um motivo de ser. Por exemplo, se esse ângulo aqui for 30 graus, e esse lado for 2, esse lado for 4, e esse é 3,464, então a gente entende que se eu aumentar esse ângulo para 35, para 40, para 50, vocês reparem que essa parte ela começa a aumentar e começa a distanciar desse lado. Então eu preciso de uma medida maior aqui para satisfazer esse ângulo maior que eu tenho aqui, correto? Então, não adianta eu desenhar um triângulo qualquer e sair colocando medidas aleatórias que não vai dar certo. Senão essa tabela aqui não teria sentido nenhum. Então a gente vai entender por que o seno de 30 é meio, é 1 sobre 2, ou meio, e o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Quer dizer, a gente vai fazer todos esses cálculos e a gente vai encontrar todos os resultados dessa tabela através desse triângulo que está com as medidas reais e a gente vai entender por que o seno de 30 é 1 sobre 2. Então, eu vou desenhar um triângulo aqui, certo? Triângulo qualquer, só para a gente entender o conceito. Eu vou desenhar um triângulo aqui, sem medidas, apenas com os ângulos, só para a gente entender a ideia. Então aqui a gente tem um ângulo de 30 graus, certo? Aqui a gente tem um ângulo de 60 graus. E aqui a gente tem uma medida que eu não sei. Um ângulo de 90 graus, que é um triângulo retângulo. Beleza? E aqui a gente vai fazer um triângulo simetricamente igual a esse de cima. Deixa eu até desenhar de uma cor diferente, só para a gente visualizar melhor, para a gente entender o conceito da ideia. Então, o que a gente tem? Se a gente tem um triângulo igual, natural que os ângulos sejam iguais, certo? Então, aqui 30 graus, aqui 60 graus e aqui 90 graus de novo. Então, se eu tenho um triângulo que ele é simétrico a esse, e eu tenho esse lado que é 60 graus, e aqui 30 graus, soma desses dois ângulos dá 60 graus, então o que acontece? Se esse ângulo é 60, esse 60 e esse 60, então eu tenho um triângulo equilátero, que tem os três lados iguais, certo? Então o que a gente deduz disso tudo? Se a gente olhar, esse lado aqui é a metade desse, ou seja, esse lado do triângulo acaba sendo o dobro desse lado. Então se eu sei que esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado é igual a e esse lado aqui é o dobro desse, se eu chamar isso aqui de x e eu chamar isso aqui de x, bem, se esse aqui é x e esse lado tem o dobro desse, eu posso dizer que isso aqui é 2x, correto? Então o que acontece? A gente vai achar o seno de 30 e tentar entender porque ele é 1 sobre 2. Então o que seria o seno? Seria o cateto oposto, né, sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Vou desenhar aqui embaixo outro triângulo só para a gente ver melhor. Passar esse triângulo para cá. Opa. Certo? Então aqui eu falei que aqui é x, certo? E esse lado aqui é 2x, né? Porque é o dobro. Então, quem seria o seno de 30? Aqui o ângulo de 30. Aqui o ângulo de 60 graus. Certo? O seno de 30 seria cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o oposto desse ângulo? Seria o x, né? Ou x, ou 1x, dividido por quem? Pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 2x, certo? 1x dividido por 2x, eu cancelo aqui, certo? Sobra quem? 1 meio. Então, o seno de 30 é 1 sobre 2. Ou, se vocês pegarem uma calculadora aí e colocarem seno de 30, vocês vão achar
0,5, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Se você dividir 1 por 2, dá meio, certo? Entendido isso, a gente volta para esse triângulo aqui e fica claro da gente entender. Porque se esse lado é x e esse lado é 2x, obviamente que esse lado, se esse lado for 2, esse aqui tem que ser 4. Então não adianta eu colocar medidas aleatórias aqui, certo? Colocar 6 e colocar 8 aqui, que ele não vai satisfazer essa tabela, se esse ângulo for 30 graus. Diferentemente, se eu colocar isso aqui, 6, 8, e falar para calcular isso aqui, eu posso calcular normalmente. Se eu não colocar o ângulo aqui, a partir do momento que eu coloco o ângulo, ele tem que obedecer essas proporções. Então, se esse lado tem 2, esse tem que ter o dobro, certo? Vamos supor, se aqui é 6, para valer essa condição, aqui teria que ser 12, certo? E aqui outra medida que eu teria que calcular aí pelo teorema de Pitágoras. Bem, entendido isso, vamos calcular todo esse triângulo aqui, porque essas medidas elas estão reais, elas são medidas reais, certo? E todos os cálculos que eu fizer aqui para achar seno, cosseno, tangente de 30, 45, 60, tem que bater com a tabela, certo? Então a gente já fez o seno de 30, que deu 1 sobre 2, né? O ângulo de 45 a gente não vai fazer, a gente vai pular para o seno de 60, beleza? Então o que seria o seno de 60? Então o ângulo está aqui, seno de 60 seria cateto, né? Cateto oposto, certo? Sobre quem? Sobre hipotenusa. Então, quem seria o cateto oposto do ângulo de 60? Seria 3, né? 3,464, é isso? Dividido por 4, certo? Que a gente tem o valor de 0,86, 0,866. Tá, mas aí você me fala, pô, mas aqui na tabela deu raiz de 3 sobre 2. Tá, mas então vamos fazer assim, raiz de 3, certo? Raiz de 3 dividido por 2, não é o mesmo 0,866? É o mesmo número. Então, esse resultado está certo. Agora vamos para essa outra parte da tabela. Cosseno de 30. Tem que dar raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno de 30? Então, o cosseno de 30 seria o cateto adjacente. Por que cosseno? Com o ângulo. Então, tem que estar desse lado aqui, ó, com o ângulo, cosseno, certo? Seria o cateto adjacente, né, sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É 3,464. Dividido por quem? Pela hipotenusa. Quanto deu? 0,866 de novo. Que é o mesmo resultado aqui, né? Que a gente tinha achado lá, ó. Raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo aqui. Certo? Agora a gente vai achar o cosseno de 60. Por que que o cosseno de 60 é o mesmo que o seno aqui de 30? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. O cosseno de 60 seria cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente de 60? É o 2. Dividido por quem? Pela hipotenusa. Se você dividir 2 dividido por 4, é igual a meio. Que é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Que a gente já tinha achado aqui, ó. 1 sobre 2. Bateu com a tabela. Agora vamos para tangente. Tangente de 30. Que aqui na minha tabela deu raiz de 3 sobre 3. Então vamos lá. Tangente de 30. Quem é tangente de 30? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? 2 sobre cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? 3,464. Então 2 dividido por 3,464, certo? Que é igual 0,577, que é o mesmo raiz de 3 sobre 3. Vamos fazer para ver se dá certo? Raiz de 3 dividido por 3, certo? Mesmo valor. E agora a gente vai fazer a tangente de 60 graus, certo? O que é a tangente de 60 graus? Cateto oposto sobre cateto adjacente. 60 graus está aqui. Quem é o cateto oposto? 3,464 dividido pelo cateto
adjacente. Cateto adjacente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem seria o cateto adjacente? 2, que é igual a 1,732. 1,732 é a mesma coisa que raiz de 3, né? Raiz de 3, 1,732. Então vocês viram que esse triângulo, essas medidas que estão aqui, elas são do jeito que elas são porque elas estão relacionadas com esse ângulo. Então elas são diretamente proporcionais ao ângulo, certo? À medida que eu aumento o ângulo, essas medidas aumentam na mesma proporção. Então, eu vou fazer aqui um exercício, um triângulo aqui, vou colocar medidas aleatórias para você ver que ele não bate com essa tabela, certo? E a gente vai calcular o ângulo e ver qual o ângulo que satisfaz essa condição. Então, vou desenhar um triângulo aqui, certo? Triângulo retângulo de novo. Não vou colocar o ângulo. Não, vou colocar um ângulo aqui. Vamos chutar que o ângulo seja 30. E eu vou jogar medidas aleatórias, que não tem nada a ver com esse conceito que a gente viu aqui. Então, aqui eu posso colocar 6. Aqui eu posso dizer que é 9. Aqui eu posso dizer que é 4. 5, vai. Deixa eu inverter aqui. 5 e aqui 6. Certo? Eu joguei medidas ali aleatórias. E eu quero ver se essas medidas são compatíveis com esse ângulo de 30 e se vai bater com essa tabela. Então vamos calcular o seno de 30 para ver se dá um meio. Então vamos lá. Seno de 30, quem é o seno de 30? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o cateto oposto? É o 5. Né? 5 dividido por quanto? Por 9. Que é igual a 0,55. Nada a ver com esse resultado de 1 sobre 2. Então, só por aqui, a gente já vê que esse conceito aqui faz todo sentido quando a gente calcula as medidas pelo ângulo. Agora, vamos descobrir qual é o ângulo que é compatível com essas medidas. Eu não estou dizendo que essas medidas estão erradas, apenas que o ângulo que está aqui não satisfaz essas medidas. Como é que a gente calcula esse ângulo aqui? Pela tangente, certo? Então, a gente já viu de cara que esse ângulo está errado. A gente calcula pela tangente. Tangente é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Quem é o cateto oposto a esse ângulo aqui que eu quero calcular? É o 5, certo? Então, é o 5 dividido por 6. Vamos lá. 5 dividido por 6 é igual a 0,83. Para a gente achar o ângulo na calculadora científica, a gente aperta Shift, depois tangente a menos 1, igual 39,8 graus. Então, o ângulo que me satisfaz aqui para essas medidas é 39,8 graus. Beleza? Então, antes da gente ficar colocando medidas aí aleatórias em ângulos, a gente tem que entender todo esse conceito e através desse conceito dos ângulos estarem certinhos, qualquer conta que você fizer relacionando seno, cosseno e tangente, ele tem que bater com essa tabela. É por isso que essa tabela tem esse resultado. Esses números eles não são jogados aqui aleatoriamente, elas têm uma razão de ser, entendeu? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.